Vamos falar agora sobre os lipídios que atuam no processo de sinalização celular, começando com o fosfatidil-inositol. O fosfatidil-inositol, como nós já vimos, é um lipídio que está presente na membrana plasmática. E no caso aqui, nós vamos ver a ação do fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato, que é esse PIP2, que está presente na membrana plasmática, mais especificamente na monocamada interna da membrana plasmática. Então, aqui nós vemos o PIP2. O PIP2 ele vai atuar nessas vias de sinalização, gerando diferentes produtos. E diferentes moléculas podem utilizar essa via de sinalização do fosfatidil-inositol. Então, vamos supor que um hormônio qualquer que utilize essa via de sinalização, ele vai ligar no seu receptor, interagir e vai promover a ativação de uma enzima, que é a fosfolipase C. Fosfolipase C, ela vai procurar o fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato, PIP2, promovendo a quebra dele e gerando dois produtos, que é o diacilglicerol, o DAG, e também o inositol 1,4,5-bifosfato, chamado de IP3. Cada um desses produtos vai exercer uma função diferente. O IP3 ele vai promover a abertura de canais de cálcio no retículo endoplasmático, promovendo então a saída de cálcio para o citosol da célula, aumentando então a concentração de cálcio no citosol. O diacilglicerol na membrana plasmática, juntamente com o aumento da concentração de cálcio, juntos, eles vão atuar na ativação de uma outra proteína, que é a proteína quinase C, que estando ativa, como ela é uma proteína quinase, ela é uma proteína que fosforila, então ela começa a adicionar fosfato em diferentes moléculas, em diferentes proteínas. E essa via específica, no caso agora, ela vai depender de qual foi o hormônio que gerou a sinalização inicial. Um exemplo de hormônio que utiliza essa via de sinalização é o hormônio vasopressina. Então, nós vimos aqui o papel de um fosfolipídio que está na membrana plasmática e está envolvido no processo de sinalização celular. Além disso, existem também moléculas que são lipídios e que atuam no processo de iniciar a sinalização celular. Então, eles também atuam na sinalização celular, mas eles são responsáveis por dar início a essa sinalização, que são os hormônios derivados de lipídios, como, por exemplo, os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, eles são produzidos a partir de compostos esteroidais, no caso dos animais, o colesterol. Então, nós temos, por exemplo, a produção da testosterona, do estradiol e de outros hormônios, né, como a aldosterona. Esses hormônios, eles vão ser produzidos e como eles têm um caráter lipídico, normalmente eles conseguem atravessar a membrana plasmática, atravessam porque são bem hidrofóbicos, conseguem atravessar e vão atuar no seu receptor, que normalmente é um receptor que vai estar presente no núcleo da célula, por conta dessa facilidade que ele tem, né, de atravessar mesmo as membranas biológicas. Lá, interagindo com o receptor, normalmente esses hormônios atuam no processo de transcrição, ativando o processo de transcrição para a formação de um RNA mensageiro e, consequentemente, de uma proteína, gerando então o seu efeito biológico. Ainda existem outros hormônios além dos hormônios esteroides. O outro tipo de hormônio são os hormônios eicosanoides, que é composto por vários tipos de hormônios. Esses hormônios, então, por terem uma estrutura bem variada, eles vão atuar em diferentes funções, como, por exemplo, na reprodução, no processo inflamatório, também na geração de dor e de febre, e ainda na formação de coágulos. E, interessantemente, todos esses hormônios eicosanoides, eles são produzidos a partir de um ácido graxo comum, específico e comum, que é o ácido araquidônico. Então, embora
seja o mesmo tipo de ácido graxo, esse ácido araquidônico, ele não é produzido pelas células dos animais, de modo então que ele precisa ser obtido da alimentação para que o organismo possa produzir esses hormônios eicosanoides. Então, o ácido araquidônico dessa forma é um ácido graxo muito importante para o organismo e precisa ser obtido mesmo, senão vai gerar a falta, né, de precursor para a produção desses hormônios eicosanoides que têm funções muito variadas. Bom, a partir então do ácido araquidônico, que ele chama de araquidonato, o ácido araquidônico vão ser produzidos tanto as prostaglandinas, os tromboxanos ou os leucotrienos, que são os hormônios eicosanoides principais. Dentro das prostaglandinas existem vários subtipos de prostaglandinas com diferentes funções, mas de modo geral, as prostaglandinas elas estão envolvidas com o processo inflamatório, gerando dor, gerando febre e outras funções também, de acordo com o tipo de prostaglandina. Já os tromboxanos, eles são hormônios eicosanoides que estão envolvidos no processo de formação de coágulo. Então, ele é muito importante na homeostase, né, da coagulação sanguínea. E os leucotrienos, eles vão atuar na contração da musculatura lisa das vias respiratórias que vão até o pulmão, promovendo a contração. Então, a produção excessiva de leucotrienos, ela acontece, por exemplo, em indivíduos asmáticos ou também em casos de choque anafilático, que tem uma produção muito exacerbada, muito elevada desse hormônio do leucotrieno. Isso promove uma forte contração dessas vias aéreas, impedindo então o processo respiratório normal. Bom, as funções são bastante variadas, mas mesmo assim o que nós vemos é que tanto a prostaglandina quanto os tromboxanos, no início do seu processo de síntese, bem no início dele, existe uma via comum para a produção de ambos os hormônios, tanto a prostaglandina quanto os tromboxanos. E aí, existem também drogas que são chamados de anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, que estão mostrando aqui um X, né, como se ele estivesse inibindo a via de síntese tanto da prostaglandina quanto do tromboxano. Porque, como eu falei, ele inibe, esses anti-inflamatórios, eles acabam inibindo um ponto da via de síntese desses hormônios, que é uma via comum, tanto para prostaglandinas quanto para os tromboxanos. Então, por exemplo, o uso de um anti-inflamatório não esteroidal, que na prática vocês devem conhecer aí como, por exemplo, a aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, ou vocês podem conhecer também o ibuprofeno, que é bem comum, bem frequente. Eles podem ser utilizados para redução da dor, da febre, né, como um anti-inflamatório. E eles podem trazer uma consequência para o organismo, porque da mesma forma que eles vão inibir a produção de prostaglandinas e, consequentemente, reduzir a dor, a febre, que era a intenção do uso desse medicamento, ele também vai acabar interferindo e inibindo a produção de um outro hormônio eicosanoide, que são os tromboxanos, que estão envolvidos com o processo de coagulação do sangue. E isso vai interferir na homeostase, né, da coagulação sanguínea. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas pode acontecer que indivíduos que tenham suspeita de dengue, pode ser que eles façam uso de uma aspirina, de um ibuprofeno, com a intenção de reduzir a dor e a febre, quando ele ainda não sabe que está com essa doença, acha que é só uma febre, alguma outra doença. E aí eles fazem uso, então, da aspirina, por exemplo, que é bem comum. E aí vai ter uma redução da dor e da febre, mas eles podem ter uma consequência muito grave no caso da doença do indivíduo que está com a dengue. Por quê? Essas drogas, elas vão interferir também na produção de tromboxanos. E a consequência é que esse indivíduo, ele pode
vir a ter uma maior chance de ter a dengue hemorrágica, por conta de não produzir o tromboxano, que atua na coagulação sanguínea. Então, vai ter uma interferência na homeostase da coagulação sanguínea. E para finalizar, nós vamos falar agora de lipídios que atuam na sinalização na forma de vitaminas. As vitaminas, elas são moléculas que são essenciais para o organismo dos animais, porque eles não são produzidos pelo organismo do animal, mas são essenciais, precisam ser obtidos também da alimentação, e vão exercer papéis muito importantes em algum ponto do organismo. Quando as vitaminas foram descobertas, elas foram divididas em duas grandes classes, as vitaminas hidrossolúveis e as lipossolúveis. Dentro das lipossolúveis, destaca-se a vitamina A, D, E e K, que são todas derivadas de um composto que é o isopreno. Então, são compostos isoprenoides. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais da vitamina A e da vitamina D. A vitamina A, ela chega ao organismo do animal na forma de um composto conhecido, que é o beta-caroteno, é um pigmento que confere coloração laranja à cenoura, à abóbora, por exemplo. O beta-caroteno no organismo, ele é clivado, liberando a vitamina A. A vitamina A em si, ela ainda não exerce nenhuma função no organismo, mas a partir dela, o organismo vai gerar o ácido retinóico e também o retinal. Os dois, tanto o ácido retinóico quanto o retinal, exercem funções importantes. O ácido retinóico, ele vai atuar como um hormônio, estimulando nas células a renovação celular. Então, isso deixa a pele mais bonita, né, com aspecto mais jovem. E o retinal, ele já é um pigmento que vai estar presente, que vai atuar no processo de sinalização, de geração da visão, processo de sinalização da informação da visão que vai para o cérebro. E aí ele é essencial, o retinal, nesse processo de geração dessa imagem. Inclusive, a falta da vitamina A, ela está associada com a produção da cegueira noturna, pela falta do retinal. E a falta do ácido retinóico também causa sintomas, como uma pele mais seca, né, com um aspecto assim, mais envelhecido. Além da vitamina A, temos também a vitamina D. A vitamina D é produzido no organismo a partir de um derivado do colesterol, que é o 7-desidrocolesterol. Na pele, o 7-desidrocolesterol, quando exposto à luz ultravioleta, ele é convertido num composto chamado de colecalciferol ou vitamina D3, que não tem nenhuma atividade ainda. Mas o colecalciferol, no fígado e nos rins, ele passa por processos de hidroxilação, que é a adição de hidroxilas, de OH na molécula, formando então o 1,25 de hidroxicolecalciferol. Vou chamar simplesmente de calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. O calcitriol está envolvido com inúmeros processos. Trouxe aqui para vocês alguns. Ele é muito importante na regulação da absorção do cálcio no intestino. Ele é essencial, na verdade, porque ele atua nas células intestinais, estimulando a expressão de uma proteína ligante do cálcio, que é essencial no processo de absorção de cálcio. Então, sem essa proteína ligante de cálcio, não adianta ter cálcio na alimentação, porque o organismo não conseguirá absorver. E ainda ele vai estar atuando também na regulação dos níveis de cálcio nos rins e nos ossos. E como vocês já devem ter ouvido falar, a falta da vitamina D na infância, ela gera o raquitismo, que nesse momento eles precisam de uma grande quantidade de cálcio e a falta do cálcio gera uma má formação dos ossos, por conta da falta da absorção de cálcio relacionado com a falta da produção da proteína ligante de cálcio no intestino.